Bom dia, gente. Tudo bem? Eu vou fazer aqui, antes de a gente começar realmente a nossa oficina sobre mudanças climáticas, eu vou fazer uma rápida apresentação sobre as nossas atividades, né? Eu sei que muitos de vocês já frequentam as atividades, mas algumas pessoas estão vindo pela primeira vez, né? Quem está vindo pela primeira vez, só para eu ter uma ideia? Levanta a mão aí. Tá, é uma parte legal. É o seguinte, hoje e amanhã vocês vão participar desse evento especial, é um evento que acontece uma vez por semestre, a gente tem uma oficina no primeiro semestre e uma oficina no segundo semestre. As oficinas elas são sempre temáticas, então, dessa vez mudanças climáticas, no ano passado a gente teve uma oficina sobre ondas gravitacionais, é um programa assim mais intensivo, um pouco diferente daqueles minicursos que alguns de vocês já frequentam, né? Mas, antes de começar, eu vou falar um pouquinho, bem rápido, sobre onde vocês estão. Vocês estão no prédio da Unesp, né, que é uma das universidades estaduais públicas aqui de São Paulo, e vocês estão no prédio do Instituto de Física Teórica. O Instituto de Física Teórica é um instituto onde há apenas cursos de pós-graduação, portanto, mestrado e doutorado. Não há curso de graduação aqui nesse instituto onde vocês se encontram. E dentro desse instituto tem um centro, que é o ICTP-Cypher, que é o centro que está promovendo essa atividade, tá? O ICTP-Cypher, na verdade, é uma filial, eu sei que é muita informação, mas é normal vocês não entenderem tudo que eu vou falar. O ICTP-Cypher é uma filial de um centro internacional que fica na Itália, aí esse sim que vocês estão vendo no slide, que foi criado em 1964 em Trieste. Tá? Ele foi criado por esse físico, ele é paquistanês, mas se radicou posteriormente na Inglaterra, o Abdul Salam. E a ideia dele, ao criar esse centro de física teórica, foi desenvolver, né, assim, expandir a física teórica em países fora dos centros europeus e dos centros da América do Norte. Então, em 2012, surgiu aqui o centro que fica na América do Sul, né, que daí vem essa sigla Cypher, que vocês podem ver no folder que eu entreguei para vocês. E, de maneira primordial, o objetivo do centro é fazer pesquisa em física teórica, mas a gente também promove uma série de atividades, tanto para estudantes do ensino médio, quanto para professores, e também para o público geral, porque a gente acha que é importante não ficar só fazendo pesquisa, uma coisa muitas vezes hermética, né, que é só para os próprios pares, a gente acha que é importante fazer essas atividades das quais vocês participam. E, particularmente, a gente tem essas atividades para estudantes, a gente faz isso desde 2018, na verdade, começou até um pouco antes, de uma maneira assim, mais esporádica. Aos sábados, a gente tem minicursos, muitos de vocês participam desses minicursos, né? Inclusive, o último minicurso do semestre vai acontecer na semana que vem. Vai ser um minicurso muito legal, com a professora Cecília Quirente. A professora Cecília, só para dar uma rápida introdução, ela trabalha já há alguns anos na NASA, ela originalmente é professora da UFABC, Universidade Federal do ABC, mas ela tem trabalhado já nos últimos 3, 4 anos na Universidade de Maryland, e particularmente no setor da NASA, que trata de astronomia ou astrofísica de objetos compactos, que é basicamente estrelas de nêutrons e buracos negros. Ela vai vir fazer essa aula especial, não é bem um minicurso, é uma aula especial, porque é de apenas um dia, no sábado que vem. Ela está fazendo uma viagem ao Brasil, vai ficar aqui 4 dias, e a gente conseguiu encaixar na agenda dela essa participação dela nos nossos minicursos. Então, eu sei que muitos de vocês já vão estar ali de férias, né, ou entrando de férias, mas realmente vale muito a pena. É uma aula muito interessante, a professora Cecília é muito legal, vale a pena vocês participarem. Tá? Esse vai ser o último minicurso desse semestre, e a gente só volta em agosto. Além dos minicursos, a gente tem atividades especiais. Essa aqui também é bem importante, é um curso de inverno que vai acontecer entre os dias 16 e 20 de julho. Tudo isso vai ser anunciado, ou já foi anunciado no nosso Instagram. Tá? O curso de inverno, em geral, é um curso temático. Essa aí é a imagem do curso de inverno do ano passado, que foi sobre mecânica quântica, e nesse ano o nosso curso de inverno vai ser sobre matéria escura e neutrinos. É uma atividade bem legal também, que vai de terça até sábado, intensiva, vocês ficam aqui o dia todo, é bem interessante. As inscrições já estão abertas, mas ele vai ser anunciado na segunda-feira. Tá? Aí fiquem atentos, porque as inscrições vão até o dia 9 de julho, e como eu já falei, esse curso ele acontece entre os dias 16 e 20 de julho. A estrutura do curso de inverno, pessoal, ela se assemelha bastante a essa estrutura que vocês vão vivenciar hoje e amanhã. Mas a diferença é que o curso de inverno tem mais dias, né? São 5 dias e também de maneira bem intensiva. Tá? A gente também tem outras atividades, né? Está aqui a oficina de ondas gravitacionais, sobre a qual eu falei para vocês.
acontece uma vez por semestre. Também a gente tem esses jogos de física, que é uma atividade bem legal, lúdica, onde vocês têm que resolver uma série de desafios, jogando um joguinho mesmo. Acontece uma vez por semestre. A gente teve o primeiro Jogos de Física em maio, foi sobre buracos negros, e o segundo vai ser sobre física de partículas, que vai acontecer provavelmente em setembro. Tá? E, por fim, só para terminar, para vocês terem uma ideia assim, panorâmica do que a gente faz, a gente tem a Escola de Verão, que é um programa intensivo também, que acontece no mês de janeiro, onde vocês têm a oportunidade de trabalhar em mini projetos de pesquisa. É muito legal, porque aí vocês podem ter uma ideia, ainda que de maneira aproximada, adaptada, de como funciona a vida científica, como é que é trabalhar no projeto, como é que é ter uma pessoa que vai estar lhe orientando. E, paralelo a isso, a gente também tem mesas redondas, sessões de discussão, mini-cursos, enfim. A Escola de Verão é bem interessante, fiquem atentos, ela acontece mais ou menos na segunda ou terceira semana de janeiro, e as inscrições costumam abrir ali no meio de outubro, meio para o final de outubro, tá bom? Então, pessoal, antes de desejar um produtivo final de semana, eu quero falar com vocês sobre o programa. Então, rapidinho, só para eu explicar a vocês algumas coisas, como muitos estão vindo pela primeira vez aqui no IFT, acho que é importante. Assim, a gente vai utilizar vários espaços ao longo dessa oficina, tá? Hoje, na parte da manhã, vocês vão ficar aqui no auditório, certo? Aqui no quarto andar mesmo. A gente vai ter um lanche que vai acontecer mais ou menos às 11h20, 11h30. O lanche ele vai acontecer aqui no mezanino. Na hora eu vou estar aqui, vou mostrar para vocês. Agora, na parte da tarde, a atividade vai acontecer no térreo. Tá? Ela vai acontecer no térreo porque a gente vai para um auditório onde há computadores. Então, vai haver uma parte da atividade que é computacional, então a gente vai ter que ir para esse outro espaço para utilizar os computadores. Tá bom? Então, depois do almoço, tudo bem. Eu vou ficar por aqui também, caso alguém se confunda e venha para cá, mas depois do almoço a gente vai para o térreo. É um outro auditório, que é esse que está escrito aí, auditório do NCC, tá bom? Amanhã também a gente vai usar outros espaços. A gente vai usar um espaço no primeiro andar, porque amanhã a gente vai ter as atividades práticas, as atividades mão na massa, mas a gente vai ter também uma palestra, um seminário que vai ser feito aqui nesse auditório. Tá? Sei que é muita informação, mas a gente pode conversar nas pausas, acho que não vai haver nenhum problema. Outra coisa, como é uma programação longa, vocês vão ficar transitando aqui pelo Instituto, é legal que vocês estejam com o crachá, certo? Para que ninguém olhe assim, nossa, quem é essa pessoa? Tal. Aí você está participando desse evento. Isso nunca acontece, mas é sempre legal ter essa precaução. E também fiquem atentos ao horário, certo? Porque é muito longo, então é legal que a gente tenha uma certa pontualidade, tanto na volta do almoço, quanto em relação ao início. Ok? Não esqueçam também de me dar a presença, porque é isso que vai ser usado para a emissão dos certificados. Tá bom? E aí, qualquer outra dúvida que vocês possam ter, é só vocês perguntarem para mim na hora do intervalo, certo? Então, agora sim, sem mais delongas, eu vou apresentar os nossos dois convidados, que são o professor Marco e o Pedro. Eles vão conduzir esse minicurso, pelo que eu entendi, na parte da manhã vai ficar mais sob a responsabilidade do professor Marco. Na parte da tarde, o Pedro entra também. O professor Marco ele é professor do IAG, da USP, que é o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Ele é professor do Departamento de Ciências Atmosféricas. Toda a formação dele é na área de Física. Então, ele fez tanto a graduação quanto o mestrado em Física, no Instituto de Física da USP de São Carlos, e o doutorado ele fez aqui no Instituto de Física da USP, em Butantã. O Pedro é aluno de iniciação científica do professor Marco e é aluno do curso de bacharelado em ciências moleculares. Tá? Então, Pedro e Marco, muito obrigado por terem aceitado o convite, muito obrigado por estarem aqui no sábado e fiquem à vontade. Teste, alô, pronto, está funcionando, né? Eu acho que eu preciso desse colar, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, ok. Bom, pessoal, muito bom dia. É um super prazer para mim estar aqui falando com vocês hoje. É muito interessante ver alunos tão comprometidos durante o sábado, não é? Muitas vezes isso não é algo comum, né? Eu sou de Minas Gerais e lá em Minas Gerais a gente não tinha pelo menos de onde eu vim, né? Na minha época, a gente não tinha esse privilégio de estar num lugar tão bom como o IFT, tá? Tendo essas palestras, mesmo durante o ensino médio
e eu tenho certeza que isso desperta na gente o interesse em trabalhar com ciências, em trabalhar com física, né? Eu acabei me apaixonando por física desde pequeno, assim. Sempre quis ser físico, né? Nunca tive outra pretensão, mas é um prazer estar aqui conversando com vocês que eventualmente podem ir para a física, mas podem ir para muitas outras áreas científicas, né? É realmente muito interessante. Pessoal, aqui também tem o Pedro lá das Ciências Moleculares. O Pedro tem uma experiência enorme com Olimpíadas de Física, né? Em particular a YPT, talvez alguns de vocês conheçam essa Olimpíada. Na parte da tarde ele pode falar um pouquinho para vocês sobre essa experiência. E nós faremos, então, um hands-on, que é o que a gente chama, né? Mão na massa. Vocês vão pegar dados sobre o que nós vamos discutir aqui hoje e analisar esses dados e ver na prática como vocês podem entender processos que parecem ser complicados, mas na prática não são. E são interessantíssimos, né? E trazem para vocês um monte de conhecimento interessante que conecta muito do que vocês já viram aí no colégio, tá? Mais uma questão interessante e talvez um pouco diferente. Tá funcionando? Será que eu consigo conectá-lo? Eu acho que precisa talvez colocar no meu computador, né? Por favor. Hoje a gente não vai falar especificamente só sobre física, porque mudanças climáticas, elas envolvem física, envolvem química, envolvem meteorologia em particular, né? Envolvem matemática, tá? Campos mais avançados, enfim. É uma área muito interdisciplinar, tá? E é isso que eu quero tentar trazer para vocês, deixar isso bem claro, que estudar mudanças climáticas, estudar o clima, não é só um tópico de uma disciplina. É um tópico que envolve muitas outras disciplinas, muitos outros aspectos interessantes, tá? E fiquem à vontade para parar o nosso curso aqui. Quando vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode ir conversando. Não tenham nenhuma vergonha, tá? Perguntem o que vocês acharem interessante. Aqui é um pouco de informação, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre o que eu faço. Vocês podem acessar aqui o meu site, tá? Lá tem várias informações sobre o que eu tenho feito em pesquisa, em ensino e até em divulgação científica, né? Eu participo de um projeto lá do Instituto, que se chama Projeto Cecília. Nós vamos em colégios, né? Assim como os de vocês, e a gente leva para esses colégios muitas coisas a respeito de astronomia, geofísica e meteorologia, para tentar despertar nessas pessoas um pouco da paixão pelas ciências, né? Então, pessoal, a nossa atividade hoje, a gente tentou dividir da seguinte forma. Nós vamos falar, então, desse título, né? Um problema silencioso, a qualidade do ar e as conexões com as mudanças climáticas. Então, essa primeira parte vai estar focada fortemente em poluição e nesses impactos da poluição no clima, tá? E na saúde, obviamente, né? E aí, depois, nós faremos um hands-on, né? Esse curso mais prático, olhando para ozônio troposférico, pegando esses dados em tempo real, tá? Da rede que vocês vão aprender aqui um pouquinho sobre essa rede, daqui de São Paulo. Depois nós falaremos sobre aerossóis atmosféricos, talvez alguns já saibam o que são, talvez alguns ainda não saibam, né? E os impactos desses aerossóis, essas coisas que a gente praticamente não vê no clima e na saúde, tá? E aí nós faremos, então, uma atividade que o Pedro conduzirá, né? A respeito desses aerossóis, que é o tópico de pesquisa do Pedro, tá bom? Então, pessoal, inicialmente, né, falaremos aí um pouquinho sobre qualidade do ar. Eu vou colocar esse vídeo, ele está em inglês, mas eu vou explicando um pouquinho sobre o que ele se trata, que mostra a relação entre qualidade do ar, entre poluição atmosférica, né, e o clima. Did you know that air pollution and climate change are closely interlinked? This link reveals itself through a series of complex interactions within the atmosphere and between the atmosphere, the biosphere, and the cryosphere. Air pollutants are gases and small particles called aerosols that have detrimental impacts on human health, the environment, and the climate. Tropospheric ozone, a pollutant, forms when volatile organic compounds and nitrogen oxides react with each other in sunlight. Tropospheric ozone is harmful to human health
damages plants, and reduces the capacity of ecosystems to absorb carbon dioxide. It also leads to additional heating of the lower atmosphere. Atmospheric aerosols, air pollutants that impact the amount of radiation absorbed or reflected by the Earth and its atmosphere, cause additional heating or cooling of the atmosphere. When these aerosols are deposited on snow and ice, they darken their surfaces, resulting in more radiation being absorbed, leading to warmer temperatures and melting snow, exacerbating climate change. Climate change in turn impacts air quality. Rising temperatures increase the emission of volatile organic compounds that contribute to the formation of tropospheric ozone and aerosols, and worsen existing levels of air pollution. Rises in temperature and changes in precipitation impact the frequency and intensity of wildfires that also contribute to air pollution. As climate change impacts weather patterns, it leads to changes in air circulation. More frequent periods where the air remains still, stagnated, and extreme winds lead to more frequent extreme pollution events. As the world works together to address the challenges posed by air pollution and climate change, it's crucial to understand the linkages between these two phenomena. Not all policies will be beneficial for both pollution and climate change, but by working together, we can develop an integrated approach that benefits the environment and our sustained life on Earth, and work towards win-win solutions. The World Meteorological Organization's Global Atmosphere Watch supports atmospheric composition measurements, analysis and research, including the interlinkages between air quality and climate. Bom, pessoal, eu sei que muitos de vocês talvez não entendam inglês assim com tanta profundidade, então eu vou explicar um pouquinho do que está sendo dito aqui. Primeira coisa, essa WMO, 地球温暖化に伴って perdão, 凶暴化する台風について essa World Meteorological Organization, né? Puxa, fechei sem querer aqui. Só um segundinho. Bom, primeira coisa, né, sobre essa WMO, que é a World Meteorological Organization, Organização Meteorológica Mundial. Eles são um órgão muito importante, tá? Que avalia, faz medidas de propriedades atmosféricas, tá? Então, eles medem, por exemplo, gases de efeito estufa, esses aerossóis, que nós vamos falar com muito mais detalhes, compostos que são muito reativos na atmosfera e que são muito importantes para a produção de poluentes que a gente chama de secundários. E isso tudo vai ficar bem claro hoje durante a nossa aula, tá? Mas o que é fundamental para nós entendermos é o seguinte: poluição atmosférica impacta nas mudanças climáticas, e a mesma coisa, as mudanças climáticas intensificam os processos de poluição atmosférica. A gente chama isso, pessoal, de feedback positivo, em que um efeito, um fenômeno causa uma outra coisa, e essa outra coisa, por consequência, intensifica aquele efeito inicial. E assim você entra numa cadeia, né, uma sucessão de eventos, né, que fica muito difícil de você controlar uma coisa ou outra. Então é sobre isso que nós vamos tratar especificamente no nosso curso de hoje, tá bom? E poluição atmosférica é tudo aquilo, né, que faz mal
para a gente e que está aí fora, né, aqui dentro da sala, coisas que a gente não consegue perceber. Por exemplo, existem esses tais aerossóis atmosféricos. Muitas vezes vocês vão ver, a gente chama esses aerossóis, talvez, de dois nomes principais, PM2,5 e PM10. A gente vai falar mais especificamente sobre aerossóis daqui a pouco, mas só para trazer para vocês o que são aerossóis. Por exemplo, eu pego esse giz, eu tenho esses pozinhos são aerossóis. Não é? É tudo aquilo que são partículas sólidas ou líquidas que estão em suspensão na atmosfera. Tá bom? PM2,5, ou melhor, MP, material particulado, tudo que é sólido, até 2,5 micrômetros, e PM, ou MP, 10 até 10 micrômetros. Esses são tamanhos de aerossóis que a gente vai levar muito em consideração quando a gente fala de poluição atmosférica. Por quê? Porque os dois, a gente respira, né? E eles entram no nosso organismo, e em particular, os aerossóis mais finos são aqueles que, por exemplo, entram na nossa corrente sanguínea. Né? Então, são aerossóis que têm um efeito muito sério, né, na nossa saúde, e cada um desses tipos de aerossóis vão ter fontes diferentes, e eles interagem com a radiação solar, não é? De formas muito efetivas, e isso depende de muitos fatores, composição química, tamanho, forma e etc. Tá? E a gente vai ver como isso impacta, né, tanto na saúde, mas principalmente nessa relação entre disponibilidade de radiação. Vocês viram ali rapidamente no vídeo que esses aerossóis da atmosfera, né, se eu aumento, por exemplo, essa concentração dessas partículas na atmosfera, eu posso reduzir, eventualmente, a intensidade de radiação que chega embaixo, que chega na superfície, o que pode impactar. Aliás, estudos mostram, né, que isso impacta na fotossíntese das plantas. Você reduz os processos de fotossíntese, o que implica, por exemplo, em redução da capacidade daquela planta em pegar o carbono que está na atmosfera, o CO2, por exemplo, e fixar aquele carbono de volta no solo. Ou seja, isso intensifica os processos de efeito estufa. Né? Então, é sobre isso que nós vamos tratar. Depois, essa aula vai estar com vocês, disponibilizada para vocês. Tá? Vocês vão poder acessar todos esses links e vocês vão ver esse guideline, né, esse guia da WMO a respeito de qualidade do ar. Tudo que nós vamos falar aqui hoje já é muito bem documentado, muito bem listado, tá? E muito bem estudado, de toda forma. Tá bom, pessoal? Primeira coisa, né, vamos falar um pouquinho sobre a qualidade do ar no mundo. A primeira coisa que nós temos que tem que ficar bem claro. Para medir qualidade do ar, nós precisamos de estações experimentais. Então, nós precisamos ir até aquele lugar, levar um dispositivo, esse dispositivo vai coletar as informações sobre, por exemplo, concentração, número de aerossóis na atmosfera, número, ou concentração, que a gente chama de razão de mistura, de gases na atmosfera, para a gente poder entender a distribuição desses compostos, ver onde são as fontes mais importantes, menos importantes, e assim por diante. Tá bom? Uma coisa que eu queria dizer sobre os aerossóis. Né? Nessa sala, hoje, em média, deve ter da ordem de 8.000 partículas por centímetro cúbico. Tá? Isso é muito ou isso é pouco? Um número, né? A gente tem que entender se ele é muito ou se ele é pouco. Né? E eu vou dar um exemplo. Na Amazônia, onde eu trabalho numa região de floresta que a gente chama de floresta isolada. Uma região muito limpa na floresta. Né? Bem para cima de Manaus. Para chegar lá é uma dificuldade enorme. Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre isso. Mas o número de partículas lá, quando chove bastante, na estação que mais chove, por exemplo, em maio, é de 250 partículas. Aqui são 8.000. Né? Às vezes, pode chegar a 12, 15, 20 mil. E a gente vai ver uma cidade daqui a pouco que chega a muito mais do que isso. Né? Então, sim, o ambiente de São Paulo, da cidade de São Paulo, é um ambiente, querendo ou não, poluído. E não só por particulado, mas também por gases, e a gente vai ver isso, e é uma das atividades que vocês vão fazer. Não sou eu que estou falando, vocês vão atrás disso, vocês vão pegar os dados medidos em tempo real e analisá-los. Tá? É sobre isso que
que é importante ter esse conhecimento. E aqui está mostrando, né, de forma geral, essa distribuição de estaçõezinhas que medem a qualidade do ar no mundo, né? E a cor está mostrando um pouquinho sobre essa distribuição, sobre onde tem mais ou menos estações. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte: os países aqui no hemisfério norte, cada bolinha é uma estação. Tem muitas estações. Muitas mesmo, na Europa, né? Aqui na região da China, Índia mesmo já tem bastante. Agora você vai vindo aqui para o sul, olha só o continente africano, olha só o Brasil, olha o tamanho do nosso país e olha o número de bolinhas que nós temos. Nós temos um déficit gigantesco de medidas para avaliar a qualidade do ar. E isso é um problema. A melhor estação, a melhor rede de monitoramento que nós temos está aqui em São Paulo, se chama CETESB, nós vamos falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, mas temos pontos muito esparsos, né? Poucas medições, poucas continuidades dessas medidas, e isso é muito importante. A gente quer saber como, por exemplo, aquele material particulado, aquele gás de efeito estufa, aquele gás poluente também, mudou ao longo do tempo. É importante para a gente tomar providências, né, ter políticas públicas que controlem esse tipo de coisa. Oi? Não, essas cores aqui estão mostrando só, por exemplo, regiões onde essas estações estão instaladas, mas não tem assim um motivo. Na verdade, a cor amarela representa uma estação que está em medida contínua, e em azul, estações que não estão com medidas assim contínuas. Né? Então, se você reparar, aqui em São Paulo está em amarelo, né? E aqui, por exemplo, aqui no Nordeste, essas estações estão em azul, quer dizer que ou elas não estão funcionando agora, ou elas funcionam por um tempo, param por outros períodos. Tá bom? E o que a gente quer tentar manter sempre, né, é um funcionamento constante dessas estações. Aqui é uma imagem de satélite mostrando diferentes tipos de aerossóis atmosféricos. Aqui a cor é muito importante, porque cada cor aqui representa um tipo de aerossol diferente. Né? Então, nós temos, por exemplo, em vermelho, poeira. Tá? E aqui uma informação muito legal para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas anualmente, praticamente o tempo todo, nós temos um transporte atmosférico que sai poeira do deserto do Saara e chega aqui, ó, na Amazônia. Tá? E isso é muito importante por um fator. A floresta amazônica só existe porque existe esse transporte. Tá? Esse transporte, ele traz nutrientes que alimentam a floresta. Ou seja, a floresta está assim, a milhares de quilômetros de distância, em outro continente, e esse transporte é fundamental para manter a floresta de pé. Entretanto, não é só poeira que chega. Vem também queimadas intensas, né? Plumas de queimadas intensas, né? Fumaça, aerossóis que estão acontecendo aqui nessa região. Então, por exemplo, se você ver aqui, ó, fumaça de queimada em verde, nós temos aqui e nós temos aqui. Então, muitas dessas queimadas vêm de lá e atingem aqui a Amazônia. Né? Então, também impacta diretamente na qualidade do ar e na qualidade, né, do que está acontecendo aqui nessa região. Tá bom? Então, aqui nós temos diferentes fontes, existem regiões, então, a região de floresta tem mais queimadas, aqui no Saara nós temos a poeira, nós temos esses pontos que são brancos, que indicam aerossóis de sulfato. Vocês vão descobrir, vocês vão ver que aerossóis de sulfato são extremamente espalhadores de radiação. Então, eles, por exemplo, resfriam o sistema climático terrestre, a radiação solar chega, eles refletem essa radiação com muita eficiência para fora da Terra, tá? Enquanto outros aerossóis, como os de queimada, são muito eficientes em absorver radiação e aquecer o sistema terrestre. Tá bom? Aqui um pouquinho da composição química da nossa atmosfera, né? Isso a gente já viu bastante, por exemplo, no ensino médio, no ensino fundamental. A gente sabe que a nossa atmosfera, aqui no nosso planeta, ela é composta majoritariamente de nitrogênio e oxigênio. Né? A gente sabe disso. Entretanto, existem outros compostos em muito menor quantidade que também são importantes. Tá? Por exemplo, né, o óxido nitroso, aqui N2O, CO, monóxido de carbono, ozônio e assim por diante. Tá?
E vocês vão ver, a gente vai discutir um pouquinho, que a questão do ozônio é muito curiosa, né? Ele é muito importante para manter a vida na Terra, né, existente. Só existe vida na Terra porque existe uma camada de ozônio, por exemplo, que fixa calor. Entretanto, o ozônio, quando está na superfície terrestre, ele é tóxico para plantas e para animais. E a gente vai ver como isso impacta na nossa saúde. Tá? Olha só, né, aqui nós estamos lidando com escalas de parte por milhão e parte por bilhão. Tá? Coisas assim, irrisórias, né? Parecem ser irrisórias, muito pequenininhas mesmo, em relação a nitrogênio e oxigênio, mas que, olha só, 380 o CO2. Na verdade, hoje ele já está 421. Tá? Eu registro essa concentração de CO2, por exemplo, com mais detalhes, quando eu passei no concurso para trabalhar lá no Instituto de Astronomia, na USP, lá, né? E nessa época que eu passei no concurso, o pessoal lá fez um evento interessante de enterrar, eles chamam de Caixa do Tempo. Essa Caixa do Tempo vai ser aberta daqui, se eu não me engano, essa em particular, daqui a 50 anos. Né? Então lá o pessoal colocou várias coisas, vários mapas, objetos pessoais, por exemplo, um celular, e eu coloquei uma foto, eu imprimi, né, a concentração do CO2 no dia que a gente ia enterrar aquela caixa, que era de 421 ppm, né? Então, essa taxa de crescimento do CO2 na atmosfera, devido a processos antrópicos, a processos causados pelo próprio homem, acontece da ordem de 4,5 ppm por ano. Então, a cada ano, nós temos esse crescimento acontecendo, né, o que impacta diretamente no aumento de temperatura, em alguns lugares, redução da precipitação e assim por diante. Oi? Os buracos na camada de ozônio são causados, né, principalmente por o que a gente chama de CFCs, os clorofluorcarbonos. Tá? Existe um processo, inclusive esse processo, né, dos CFCs, de como eles interagem na atmosfera para diminuir a camada de ozônio, deu o prêmio Nobel para um cientista lá do Max Planck, na Alemanha, demais. Eu conheci ele, né, pouco tempo antes de ele morrer. É um cara que trouxe para nós o termo antropoceno. Antropoceno é o termo que diz que a época dominada pela humanidade, né, quando a humanidade começou a causar mudanças significativas no clima e no meio ambiente. Não é? E esse cientista, desse tamanhozinho assim, um cara super fofinho, ele chegava lá no Max Planck, todo mundo tratava ele super bem, claro, né? Ele descobriu o mecanismo que faz com que essas emissões de clorofluorcarbonos, que antigamente eram dominadas, né, pelas geladeiras, por exemplo, esse composto ele era muito útil para resfriar, né, para usar em processos de resfriamento das geladeiras, ou em desodorantes, né, coisas assim do tipo. E assim que isso foi descoberto, né, que esses CFCs interagem na atmosfera para diminuir a camada de ozônio, políticas públicas foram feitas, né, para acabar com essas emissões, ou tentar diminuir ao máximo essas emissões. Naquela época, na década de 70, se eu não me engano, a principal empresa responsável pelas emissões, assim, por produzir esse composto, né, esse CFC, era uma empresa chamada DuPont. Tá? Essa DuPont produzia esse CFC, que era super barato e útil para resfriar. Né? Então, nesse aspecto, foi relativamente simples você tirar esse composto da atmosfera, né, e encontrar compostos que são equivalentes, que desempenham um papel semelhante, para tentar reduzir essas emissões que vão impactar na diminuição da camada de ozônio. Né? Entretanto, se você tratar de mudanças climáticas que têm a ver com emissões de gases de efeito estufa, basicamente queimadas, ou queima de combustíveis fósseis, não é só uma empresa, né, que produz, por exemplo, o petróleo. Existem várias empresas, né, a gente queima a Amazônia, isso também interfere muito, e não só a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal e assim por diante, qualquer bioma, né, brasileiro, em qualquer lugar, savanas na África. Então, tudo isso impacta diretamente nas mudanças climáticas. Então, essa é a grande diferença entre a redução da camada de ozônio, um problema que foi pontual, digamos assim, para resolver com uma empresa, né, que majoritariamente produzia esse composto, e as queimadas, e a queima de combustíveis fósseis, né, que não tem uma empresa só e envolvem muitos outros aspectos. Tá claro? Legal, bacana.
Então, pessoal, essa aqui é a ideia, a nossa composição atmosférica, né? Existem muitos outros compostos na atmosfera, claro, emitidos aí pelas plantas, que a gente chama de composto orgânico volátil, ou COVs, ou em inglês VOCs. A gente vai falar sobre isso. Os NOx, esses compostos nitrogenados do tipo NOx, são muito importantes para a formação de partículas secundárias na atmosfera, que a gente também vai falar sobre isso e assim por diante. Então, a nossa atmosfera é complexa, apesar de poucas concentrações aqui, ó, parte por trilhão, essas partes por trilhão já causam impactos extremamente significativos. Tá? Aqui já uma tabela enorme, né, com esses compostos, e aqui eu sublinho, né, trago aqui principalmente esses compostos aqui, nitrogenados, monóxido de carbono, ozônio, compostos não metânicos, tudo que não tem metano, tá? Enfim, espécies hidrogenadas. Por que eu sublinhei, digamos assim, esses compostos? Porque esses compostos são muito importantes no que se trata de poluição do ar. São compostos assim que, quando acima de um certo limite, eles têm efeitos muito sérios na saúde, né, e no clima. Tá? Antes de nós falarmos especificamente sobre esses compostos, é muito importante nós falarmos sobre a estrutura da nossa atmosfera, porque tudo está conectado. Né? A gente emite esses compostos são de alguma forma misturados na nossa atmosfera, né? E principalmente em uma região muito especial da nossa atmosfera, chamada de troposfera. Tá? Então aqui é uma figura, né, que mostra aí a distribuição vertical da nossa atmosfera, partindo da troposfera, tá? E olha só que curioso, a gente espera isso, né? A temperatura ela diminui, né? Então conforme eu vou subindo na minha troposfera, a temperatura diminui, depois na tropopausa, a temperatura fica constante, na estratosfera acontece um efeito interessante, a temperatura aumenta com a altitude. Alguém sabe dizer por que a temperatura aumenta com a altitude na estratosfera? Alguém tem alguma ideia? Não. Não. Porque, olha só, depois da estratosfera, na mesosfera, a temperatura diminui muito fortemente de novo. O que tem de especial aqui na estratosfera? A camada de ozônio. Exatamente. O ozônio, ele absorve radiação. Né? É por isso que a temperatura aumenta. E aumenta, né, com a altitude, conforme eu vou tendo mais concentração de ozônio. Depois diminui, e aí, assim, sucessivamente. Lá na termosfera tem esses fenômenos aqui, mas não tem a ver com gases. Aí já tem a ver com outros processos muito mais complexos na atmosfera. Mas a ideia é que nós vamos tentar ficar focados aqui, na troposfera, que é onde a gente vive, é onde a gente respira, é onde a gente interage com o meio ambiente. Né? E na troposfera, na verdade, né, ela também é subdividida em algumas camadas, e essas camadas que a gente vai discutir daqui a pouco. Aqui é falando um pouquinho sobre a nossa troposfera, né? Ela tem aí um tamanho vertical da ordem de 10 a 15 quilômetros, né? Então, partindo da nossa superfície, indo até o topo da troposfera, nós temos essa distribuição vertical. E importante, as nuvens, que vocês vão ouvir bastante falar amanhã na palestra do professor Micael, elas são formadas majoritariamente na troposfera. Por quê? Porque para ter formação de nuvem, você precisa ter um gradiente vertical de temperatura, de maior temperatura para menor temperatura em cima. Então precisa ter uma temperatura maior embaixo e uma menor em cima para ter a formação de nuvens. Isso vocês vão ver com mais detalhes na palestra de amanhã. E aqui é uma equação que mostra a relação entre a variabilidade da pressão e esse γz aqui, que é o seguinte, esse γ é o que a gente chama de lapse rate, ou a taxa de mudança na temperatura com a altitude. Olha só, em média, essa mudança é da ordem de 6,5, que está em Kelvin, mas a gente pode falar também em graus Celsius, 6,5 graus Celsius por quilômetro. Então, a cada quilômetro que eu subo,
eu tenho uma mudança da ordem de 6,5, diminuição, né, de 6,5 graus Celsius, tá bom? E isso é aproximadamente constante, né? Mas esse delta, esse gama grande aqui, na verdade, ele é muito dependente da concentração de vapor de água. Uma pergunta, pessoal, qual que é o gás de efeito estufa mais importante? Quem sabe? Hã? É o mais óbvio, não é? A gente acha que é o CO2 ou o CH4, por exemplo, o metano. Mas, pessoal, o gás de efeito estufa mais importante de todos é o vapor de água. Olha só, o vapor de água é um gás de efeito estufa. Tá? Quanto mais vapor de água, maior a água, né, ela tem uma capacidade muito grande de absorver calor, radiação infravermelho. Tá bom? Então, isso muda, por exemplo, essa taxa de crescimento da temperatura com a altitude. Tá bom? Aqui, agora, é o que se trata essa parte baixa da nossa atmosfera. É o que a gente chama de troposfera, né? Então, a nossa troposfera, vamos supor aqui, que aqui embaixo seja a superfície. E aqui, né? Então, vamos colocar aqui que é a altitude. Vamos colocar que essa altitude está em quilômetros, tá? Até mais ou menos 2 quilômetros, e isso também muda de região para região, de estação do ano, enfim. Até mais ou menos 2 quilômetros, nós temos uma região chamada, essa região aqui, chamada de camada limite planetária. A camada limite planetária, né, durante a noite, aqui são 2 quilômetros durante o dia. A gente vai ver que ela tem uma dependência muito grande com a radiação solar. Tá? Essa camada é uma camada que é dominada pela turbulência. Não é? Turbulência. Olha só que interessante essa palavra. Veja só. Quando a gente vai lá dar descarga, né, no vaso lá, sanitário, você vai ter, por exemplo, a movimentação de fluidos que vão embora ali e você causa um processo de turbulência, por exemplo. Aqui, a turbulência, ela é causada por esse cara aqui, pelo Sol. Então, por exemplo, ao meio-dia, 13h, quando eu tenho o máximo de incidência de radiação solar, eu vou ter um máximo de turbulência dentro da minha camada limite, que, olha só, ela cresce com esse máximo de turbulência. Tá? Conforme o tempo vai passando, eu vou mostrar já já esse detalhe para vocês aí, essa camada limite, obviamente, durante a noite, ela vai perder turbulência, porque o calor vai ser reemitido da superfície de volta, e ela vai diminuir. Tá? É o que a gente vai chamar depois de camada limite noturna. Mas, olha só, camada limite, que é essa parte de baixo, aqui, nessa parte de baixo, é onde acontecem praticamente todos os processos de mistura. Então, eu pego aqui gases, misturo com aerossóis, né? Tem radiação infravermelha sendo reemitida pela superfície, sendo reemitida aqui pela superfície, aquecendo, misturando, e o que nós respiramos, né, é proveniente basicamente desses processos de mistura. As fontes, não é? As indústrias estão aqui embaixo emitindo a poluição, por exemplo, os veículos estão aqui. Então, tudo o que acontece na nossa vida basicamente está acontecendo aqui dentro. Não é? E depois da camada limite planetária, essa região aqui, o resto, é o que a gente chama de atmosfera livre. E na atmosfera livre ainda existe, claro, aerossol, mais gases, né? Mas as concentrações dessas espécies são muito, muito, muito menores do que nós temos aqui embaixo. Tá? Então, na atmosfera livre, você tem existe esse desacoplamento
né? Que é o que a gente chama de Capping Inversion. Que é esse, digamos assim, esse tracejado aqui, é uma camada limite ali, aliás, uma camada de inversão, é um limite que separa essas duas sub-regiões da troposfera. Tá bom? É interessante, tá? Então, aqui tem umas questões, né? Deixei claro depois para vocês, quando vocês forem estudar. E aqui algumas propriedades, né? Dentro dessas camadas aqui. Eu não vou explicar com tanto detalhe o que é uma temperatura potencial. Isso aqui é uma coisa que a gente vê com mais detalhes no curso de Meteorologia, Física 1, que é um curso que eu dou lá na graduação. Mas essa temperatura potencial, ela pode ser entendida como sendo basicamente a temperatura, mas quando a gente pensa numa camadinha de ar, que a gente chama de parcela de ar seco. É como se essa camadinha de ar, que a gente chama de parcela, ela tem aí algumas propriedades, né? Então, a nossa parcelinha de ar está aqui, tem uma quantidade X de ar lá dentro, mas esse ar é seco. Por que seco? Porque, como eu comentei com vocês, o ar úmido, ele tem propriedades mais distintas, né? O ar úmido, por exemplo, ele não se mistura com o ar seco. É como se fosse água e óleo. E esse é um dos processos que, basicamente, fazem com que exista tornados, furacões, até mesmo esses processos menores que acontecem em cima de rios, né? Mas essa temperatura potencial seria essa temperatura dessa parcelinha de ar, quando a gente traz ela para próximo da superfície e faz ela se deslocar no perfil vertical. Mas vamos entender isso aqui como temperatura, tá? Essa temperatura potencial, isso aqui é como a gente pega, né? Como a gente entende esse processo aqui da camada limite e da troposfera livre. E isso aqui em cima, pessoal, ó, acho que é melhor usar o pointer, né? Essa figura aqui ao lado, ela na verdade é uma figura que a gente extrai na prática. A gente solta uma radiosondagem, uma sondinha pequenininha de rádio, ela sobe na atmosfera até mais ou menos 30 quilômetros e ela mede a variabilidade de temperatura, de pressão, de umidade relativa e assim por diante. Então, caracteriza para nós. E olha só que interessante. Dentro da camada limite, inicialmente, vamos falar que o amarelo aqui é a nossa cor, é a nossa temperatura. Inicialmente, tá? A temperatura diminui. Aliás, aqui vamos falar que aqui é a temperatura, né? Então, eu tenho uma pequena modificação na temperatura, ela aumenta um pouquinho, mas, na média, ela é constante dentro da camada limite. Então, a gente consegue discriminar, por exemplo, onde acaba e onde começa a camada limite. Olha só essas duas curvas aqui de temperatura potencial, né? A camada limite está aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, essa aqui, por exemplo, é durante o dia, e essa aqui é durante a noite. A camada limite muito menor durante a noite e muito maior durante o dia. E a temperatura é relativamente constante, e depois, né, que é o contrário, né? E depois a temperatura inverte, né? E tem essa variabilidade aí com a altitude, né? Então, é isso aqui que a gente está caracterizando em relação a onde é camada limite, onde não é camada limite. Tá bom, pessoal? Então, quer dizer, importante, a nossa atmosfera ela tem essas subdivisões. E aqui, olha, a camada limite também tem as suas subdivisões. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque poluentes atmosféricos, né, eles se misturam por conta desses processos turbulentos da camada limite. Olha só, aqui é durante a noite, tá? A história, na verdade, durante a noite, durante o dia. A história da camada limite é a história da turbulência. E a história da turbulência é a história da radiação solar. Quando eu tenho radiação solar, eu tenho turbulência. Quando eu não tenho, ou eu não tenho turbulência, ou eu tenho muito menos turbulência. Olha só que interessante. Aqui, vamos supor que aqui seja, né, a hora zero, por exemplo, meia-noite, e aqui o tempo vai passando para a direita, tá bom? Aqui é a altitude. Então, vamos supor que o Sol nasceu às 6 da manhã,
nós vamos ter uma camada de limite chamada camada limite de mistura. A camada limite de mistura é a camada limite que tem a maior quantidade, digamos assim, de processos turbulentos. Ela é super turbulenta, super maluca, assim, ela está misturando tudo, gases, partículas, tudo que tiver ali, e ela cresce. Cresce bastante. Então, ela tem muita turbulência dentro dela. Depois, né, até eu coloquei aqui, ó, meio-dia, né, que é o máximo dessa camada de mistura. Depois, conforme o Sol vai se pondo, vai reduzindo a quantidade de radiação solar, eu vou tendo, então, a diminuição da minha camada limite de mistura e o surgimento do que a gente chama de camada limite residual e camada limite noturna ou camada limite estável. Olha só que interessante, tá? A camada limite, né, então, como eu comentei com vocês, ela tem esses processos aí. Vamos falar, né, mais ou menos assim. A camada limite de mistura tem todos os processos turbulentos, o máximo de turbulência aqui dentro e assim por diante. Na residual, olha só aqui, deixa eu colocar mais ou menos como está ali. O que domina essa temperatura é basicamente a radiação solar. Essa radiação é absorvida pela superfície e reemitida na forma de infravermelho. Tá? Então, o calor de fato que vai impactar essa dinâmica é o calor reemitido pela superfície para cima na forma de infravermelho. Esse infravermelho é absorvido pelos gases, né, pelos aerossóis que estão ali, misturam. Agora, conforme o Sol vai diminuindo, eu vou tendo menos irradiação da superfície. Quando essa irradiação basicamente acaba, que acontece durante a noite, eu tenho o surgimento dessa camada limite estável. Na camada limite estável, nós não temos, basicamente, processos de turbulência. Só que tem um detalhe. Aqui em cima, na residual, nós ainda temos processos de turbulência. Muito menores do que esses, mas ainda assim relevantes. Né? Então, pode haver ainda mistura dessas partículas e desses gases acontecendo aqui em cima. Tá? Porque, pensa só, essas parcelinhas de ar que estavam aqui, elas absorvem esse calor, reemitem, absorvem, reemitem, e assim por diante, até chegar que todo mundo estável, né, já fez todo esse processo, mas aqui em cima ainda está acontecendo esse processo de transferência de calor, essa transferência radiativa. Tá? E isso é muito importante para, por exemplo, quando a gente estuda o aprisionamento ou a dispersão de poluentes atmosféricos em cidades, em regiões de floresta e assim por diante. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora que a gente entendeu sobre a estrutura da atmosfera aqui na baixa troposfera. Pessoal, alguma pergunta com relação a isso que a gente conversou? Podem ficar à vontade para interromper sempre, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os impactos da poluição do ar. Né? Muitas vezes a gente não sabe desses impactos diretamente. A gente fala assim, está poluindo, tudo bem e tudo mais, mas quanto dessa poluição interfere de fato na vida das pessoas? E essa poluição, como eu comentei com vocês, é um fenômeno silencioso. A gente não vê exatamente. Claro, a gente vê as emissões das chaminés, mas a gente não vê quando a gente anda aqui do lado, aqui de fora, partículas diretamente assim na sua frente. Você não vê o gás, não é? Mas você está respirando aquilo o tempo todo, tá bom? Olha só algumas estatísticas aí, né? Que isso aqui são informações da Organização Mundial da Saúde, tá bom? Aproximadamente, olha só, 7 milhões de pessoas morrem anualmente por conta da poluição do ar. E isso impacta, claro, na saúde, de forma assim, você tem alguma doença respiratória, você tem alguma doença coronária, e assim por diante, não é? 21% de pneumonia, 20% de strokes, são aqueles AVCs, né? Acidentes vasculares cerebrais, 34% de problemas isquêmicos no coração, então, problemas de coração, 19% com outros problemas pulmonares aqui e 7% de câncer de pulmão. Ou seja, fumar, claro, é a principal causa de câncer de pulmão, mas a poluição do ar está aí também. Ó. E olha só,
quem são as pessoas ou as comunidades que são mais impactadas pela poluição do ar? Crianças, né, que são as pessoas, crianças e idosos, né, as pessoas mais vulneráveis, e, claro, pessoas que trabalham fora de casa, mas em ambientes muito poluídos, né, com muita emissão de veículos pesados. Tá? Tem um estudo em São Paulo que mostra, aqui na nossa cidade, que a principal causa de poluição da cidade não são basicamente os carros, claro que eles contribuem muito fortemente, mas são os transportes mais pesados, né? Ônibus, caminhões, que emitem uma altíssima quantidade de poluentes atmosféricos, especialmente aqueles que têm enxofre, tá? Que causa, por exemplo, o que a gente já conhece aí da chuva ácida. Tá? E olha só, essa poluição aqui ela é ainda muito mais silenciosa que a poluição indoor, dentro de casa, dentro de ambientes fechados. Não é? Então, por exemplo, em países mais subdesenvolvidos, mesmo no Brasil, nós temos lá, vou fazer um processo de cocção, vou cozinhar, eu tenho um fogão a lenha, né? Então, aquela fuligem emitida pelo fogão a lenha, ela é super, super tóxica, tá bom? E aí tem muitas casas, né, que não tem eletricidade, precisa usar lampião, então está queimando alguma coisa ali para manter essa eletricidade. E isso não é só material particulado ou outros compostos poluentes, né? Mas, por exemplo, o que a gente chama de compostos orgânicos voláteis, os VOCs, ou COVs, né, em português, que são altamente tóxicos. Por exemplo, tem um estudo recente mostrando, né, uma curiosidade. A gente vai sair de carro, então o nosso carro estava parado ali de fora, no solão, tá? O que é indicado, se você vai ligar o seu ar-condicionado, é você abrir todos os vidros, ligar o seu ar-condicionado para escapar aquele primeiro vento que sai do ar-condicionado. Por quê? Porque esse primeiro ar, ele tem muito composto orgânico volátil que é cancerígeno. Tá? Eventualmente, fogões a gás, que nós temos em casa, todo mundo tem um fogão a gás em casa, né? Eles também têm uma alta probabilidade de emitir compostos orgânicos voláteis benzênicos, que tem, provavelmente alguns de vocês já viram, né? Aquelas cadeias benzênicas, que são carcinogênicos, né? São cancerígenos. Então, realmente, a poluição indoor, a outdoor, né? A poluição externa, a gente já viu que é difícil quantificar porque a gente precisa ter muitos sensores medindo, né, esses materiais. Mas agora você pensa só como é difícil você quantificar a poluição indoor, dentro de casa. Nenhuma casa de nós não temos esses medidores dentro de casa para saber se a concentração de CO está alta, de CO2 está alta, que o CO2 é outra questão, né? Mas de material particulado está alta e assim por diante. Então é muito mais difícil quantificar esses efeitos. Aqui são algumas estimativas, mas é muito mais difícil, né? Então, é estimado que da ordem daqueles 7 milhões lá, né, 3,8 milhões de pessoas morram anualmente por conta desse tipo de poluição. E quem é mais afetado? Os idosos e as crianças, mas as mulheres. Né? Então, existe aí uma disparidade natural, né, devido a essas questões complicadíssimas, né, de gênero, e as mulheres ficando em casa, trabalhando mais tempo dentro de casa, respirando esse ar mais poluído. Tá? Então, tudo isso, infelizmente, são impactados. Né? E aqui as principais fontes aí dessa poluição do ar. A gente está habituado a essas empresas que têm filtros ruins nas chaminés, né, aos automóveis, mas existem muitas outras fontes desses poluentes. Por exemplo, prática de agricultura, né, que vai eventualmente deixar resíduos, poeira. Né, então, nós tivemos alguns processos chamados de RABOBs, aqui alguns anos atrás, na região do estado de São Paulo. Esses RABOBs são aqueles eventos de poeira, né, que a gente vê lá em filmes, vem aquela super pluma de poeira, assim, engole todo mundo. Mas nós tivemos coisas parecidas aqui no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Por quê? Você desmata, você tira a cobertura vegetal que tem ali, vem um vento super forte, faz com que aquela poeira da superfície seja levantada, e aí você cria um processo como esse, né, que obviamente vai sujar as casas, mas principalmente vai fazer com que as pessoas respirem esse ar, né, esse ar poluído, né, esse ar
cheio de material particulado. E, claro, a forma como a gente não lida com os resíduos, isso é uma fonte enorme de poluentes atmosféricos também. Tá? Aqui são essas questões dos impactos na saúde. Olha só, pessoal, isso aqui é um filtro branco. Quando ele não é amostrado, quando a gente não coleta nada de partícula da atmosfera, aqui é só coisa que é sólida, tá? Ele é branquinho. Se você coleta um filtro como esse, aqui dentro, em questão de um dia, ele fica um pouquinho menos escuro que esse aqui. Se eu levo esse mesmo filtro para coletar na Amazônia, eu coleto por 7 dias e ele não fica assim. Tá? Essa é a diferença daqueles 8.000 partículas por centímetro cúbico que eu falei para vocês, com as 250 partículas por centímetro cúbico. Curiosidade, na Antártida é a mesma concentração de partículas. A mesma, idêntica, 250 partículas por centímetro cúbico na Antártida e na Amazônia. Né? E é interessante, porque eu tenho um parceiro que trabalha lá, eu trabalho no CBPF, no Rio de Janeiro, lá em Física também, e ele de vez em quando vai para a Antártida, e ele comentou comigo que a visibilidade é inacreditável. Né? Eu falo que é um poluente silencioso, que eventualmente a gente não vê, mas tem dias em que a concentração de aerossóis é tão alta que impacta na nossa visibilidade. Né? A gente não vê tão longe assim, mas em lugares tão limpos, perdão, pessoal, a gente vê. Então, a visibilidade é totalmente impactada, né, por essas concentrações, essas partículas em longas distâncias, por exemplo. E aí eu estava falando para vocês daqueles materiais particulados PM10, PM2,5, né, que é justamente por conta disso, olha só. O PM2,5, eles são altamente prejudiciais porque eles penetram os alvéolos pulmonares. Eles chegam lá, entendeu? Eles não são filtrados no caminho. E de lá eles entram na corrente sanguínea, por exemplo. Né? Tem um estudo acontecendo hoje, lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, que nós temos lá 2 trailers. Um trailer medindo componentes atmosféricas, material particulado, gases, enfim, e um outro trailer cheio de ratinhos. Tá? Esses ratinhos, eles são bem pretinhos, assim, os pelinhos deles, né? Esses ratinhos foram divididos em dois subgrupos, digamos assim. Um grupo que respira o ar da cidade, e um grupo que respira um ar totalmente limpo, que é o mesmo filtro que são usados são os mesmos filtros usados em aviões, filtro EPA, né, que limpa tudo. Mas limpa material particulado, tá? Curiosidade, os ratinhos que estão respirando o ar da cidade, ao mesmo tempo, né, de confinamento, digamos assim, eles têm a pelagenzinha deles muito mais branquinha do que os outros ratinhos, que está indicando, por exemplo, que esses ratinhos que respiraram o ar da cidade envelheceram muito mais rápido. Né? E aí, esse é um tema de pesquisa do pessoal lá da Faculdade de Saúde Pública, um projeto chamado PM Kidney, né, que está olhando principalmente para efeitos nos rins, mas os efeitos não são, obviamente, só nos rins. Né? Tem efeitos no corpo inteiro, principalmente nos pulmões, mas um estudo recente, né, a moça defendeu o mestrado dela recentemente, mostrou que pode haver até o transporte desses materiais particulados pequenininhos para o cérebro. Então, é uma situação bem séria. Né? Aqui é um pouco dessa importância, de certa forma, aí dos poluentes atmosféricos, tá? Ou melhor, impactos. Eles impactam, por exemplo, claro, na saúde pública, né? Na visibilidade, nesse transporte de nutrientes para os oceanos. Então, as algas, por exemplo, se alimentam desses transportes de nutrientes que acontecem, por exemplo, do Saara. Né? As algas são seres muito, muito, muito importantes para fixar compostos carbonáceos da atmosfera, por exemplo. Tá? Então, hoje, os oceanos são a maior reserva de carbono no mundo. E aí, se você impacta, você muda esses processos de fixação de carbono nos oceanos, você tende a colocar muito mais carbono para a atmosfera. E aí vem aquela questão, né? Coloquei na minha caixinha lá, dos 50 anos, a concentração quando eu entrei no concurso. Como é que essa concentração vai ser daqui a 50 anos? Ela vai continuar seguindo essa tendência de 4 partes por milhão por ano de aumento? Vai aumentar esse valor? Vai diminuir esse valor? Bom,
Isso claramente depende de nós, da sociedade, né, dos tomadores de decisão e, claro, do que nós vamos fazer com o ecossistema. Então, está tudo conectado, pessoal. Claro, também, formação de nuvens é fundamental. Aerossol forma nuvem. Aerossol é a semente formadora de nuvens. A gente vai ver um pouquinho sobre isso mais para frente. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre um dos principais efeitos da poluição do ar, que é o que a gente chama de smog. Tá? E, em particular, depois a gente vai ver o smog fotoquímico, que tem a ver com o ozônio. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar, né, mas Londres, por exemplo, sofreu demais com esses processos de smog. Né? Então, em Londres, em particular, lá em 1800 e alguma coisa, 50, 1960, você, para manter as casas aquecidas, você precisava queimar carvão. Né? E você queimando esse carvão, você emitia essa pluma de poluentes ali para fora, né, da sua casa, só que essa pluma não se dispersava. Por que não se dispersava? Porque você tem também, além de tudo isso que a gente comentou sobre camada limite, existem processos chamados de inversão térmica, em que a pluma de poluentes, né, o que tiver ali, ela é presa, ela é aprisionada aqui na camada limite, e ela não é dispersa. E as pessoas respiraram esse ar. Né? Mas aqui, só mostrando um pouquinho sobre esse smog, né, o que isso significa, né, em inglês é smoke e fog, smoke, né, de fumaça, e fog de neblina, nebulosidade. Tá? E aí, então, são processos que envolvem várias coisas. Aí foi criada assim, essa palavra, né, lá em 1900, para descrever processos que aconteceram na Inglaterra. Aqui são algumas fotos desses smogs, tá? Inclusive, olha só, em 1948, na Pensilvânia, teve um evento aí de poluição do ar super forte, e só nesse evento, 20 pessoas morreram, só por conta do evento, daquele de 2 dias, tá? E 1.200 habitantes ficaram aí doentes, né, devido a essas emissões, né, esse ar estagnado. Oi? Oi? Então, a gente tinha comentado aquela questão da temperatura, né, mudar com a altitude. Mas a inversão térmica é o contrário. Na verdade, o ar frio fica aprisionado embaixo e o ar quente por cima. A gente sabe que, na verdade, é o contrário. Né, conforme a gente vai subindo, a temperatura vai diminuindo, e o ar frio ele é mais ou menos denso que o ar quente. O ar frio ele é mais denso que o ar quente, exatamente. Na inversão térmica, ele fica por baixo e o ar quente por cima. E aí você aprisiona, então não tem um processo de mistura ali na camada limite. Tá bom? E é isso que está acontecendo aqui, então. Aqui em São Paulo acontece muito esse processo de inversão térmica. E em dias que nós temos inversão térmica, são dias assim que, por exemplo, o ar está todo nebuloso. A gente sai assim de casa, você vê aquela coisa meio fog, assim, meio nebulosa, né? Então, são dias de inversão térmica, por exemplo, né? Ou dias de alta concentração de poluentes atmosféricos. A gente vai ver isso. Aqui algumas fotos desses exemplos, né, de fog. Aí o pessoal já bem bravo, né, tentando pedir aí soluções para as políticas públicas, né? Então, um super episódio de smog em Los Angeles, né? Então, a gente vendo aí essas matérias que foram veiculadas nos jornais, o que causou esse fog, aliás, o que causou nas pessoas, né? Então, ânsia de vômito, problema de irritação nos olhos. Aqui, talvez, alguns de vocês, eu mesmo sinto muito, né? Meus olhos ardendo em dias que a gente tem alta concentração de poluentes atmosféricos, o nariz está coçando. Essa época do ano, que é a época que quase não chove, nós temos muito poluente atmosférico na atmosfera, porque eles não foram limpados, entre aspas, pela chuva. A chuva é muito importante para você limpar, para limpar a atmosfera. Né? Então, épocas mais secas, como as que nós estamos vivendo agora, de baixa umidade relativa, tem um impacto muito forte na nossa saúde. Né? Aqui, lá, o smog de 62, que teve 4.000 mortes registradas, tá? Mas houve vários eventos, então, em 1873, 1880, olha só, vários desses eventos aí, muito bem registrados. Aqui uma foto desse smog, justamente por conta dessas queimas, né, de carvão para aquecimento. Então, ficava uma visibilidade terrível, uma situação muito complicada. Oi. Perfeito. Olha só. Pensa só, nós temos várias dessas partículazinhas bem pequenininhas
suspensas na atmosfera, né? É como se fosse esse pó de giz. Esse pó de giz é um aerossol, vai estar na atmosfera. A chuva, ela vai literalmente limpar, ela vai arrastar essas partículas da atmosfera para a superfície. Tá? Existem dois tipos que a gente chama de deposição, dois tipos de deposições. Essa é a que a gente chama de deposição úmida. Então, a gota de água, ela vai se ligar, né, ela vai pegar essas partículas no caminho dela, quando ela está chovendo, e vai limpar a atmosfera. É basicamente isso que acontece. Tá bom? Uma ótima pergunta. Olha só, essa deposição desse material, ele pode ter algum impacto, talvez, em alguns tipos de vegetação, né? Na superfície das folhas, né? Mas é muito pouco, é muito pouco. Em geral, a chuva é tão mais intensa que limpa, e quando vai para a superfície, não tem um impacto assim tão relevante em relação, por exemplo, ao tanto de poeira que eu já tenho no solo. Tá? Mas é uma ótima pergunta, ótima pergunta. Oi. Sem dúvida, sem dúvida. Olha só, o smog, ele é causado também, tem o fotoquímico que é causado pelo ozônio. Aí já é complicado porque é um gás e a máscara não vai filtrar um gás. Mas essas máscaras que nós usamos aí durante a pandemia, por exemplo, elas filtram aerossóis, essas partículas, né? E se você vê, os chineses já usam essas máscaras há muito tempo, justamente por conta disso que você pensou. Porque sim, ajuda. E muito. Entendeu? Então, idealmente, né, se for para a gente pensar assim, idealmente, no mundo ideal, todo mundo deveria estar usando máscaras, né, para tentar reduzir esse impacto desses materiais particulados na saúde. Ajuda sim, tá? Com certeza. Especialmente aquelas pessoas que trabalham em ambientes muito poluídos, que precisam serrar alguma coisa, trabalham com caminhão e coisas assim do tipo, tá? E essa aqui, pessoal, é a relação entre a fumaça, né, o número de mortes por dia, tá? Olha só, o número de mortes por dia, a concentração dessas fumaças, de outros compostos ácidos, SO2 e assim por diante, né, que são compostos que vêm aí da fumaça, por exemplo, com o número de mortes. Então, o pico dessas concentrações também está relacionado ao pico de mortes aí de quase 500 pessoas, isso em 1962. Então, indicando esse processo, essa relação entre essas mortes, né, e essas emissões desses poluentes atmosféricos. Tá? Então, isso aqui é realmente muito interessante e chocante. Mas aí a gente fala, puxa, nós estamos falando lá de Londres, né, da Pensilvânia, ou eventualmente aqui em São Paulo. Mas nós tivemos um caso super complicado aqui, perto de São Paulo, em Cubatão. Tá? Cubatão é uma região que está entre vales, ali perto de Santos, né, no litoral. E é uma região que, na década de 80, de 70 para 80, basicamente, houve um processo de industrialização muito intenso. Tá? E essas indústrias, naquela época, né, eles não colocavam filtros bons nas chaminés e coisas assim nesse sentido, e fez com que a cidade e a região sofresse muito, pessoal, mas assim, muito mesmo, de níveis iguais ou superiores a esses que nós vimos nos casos dos fogs lá da Pensilvânia, né, e de Londres. Né? E a questão, olha só, essa região, que fica num vale, foi inclusive denominada de Vale da Morte, porque as pessoas estavam morrendo, né, por conta dessa poluição, mas não só as pessoas, a própria vegetação morreu. Eu vou mostrar logo mais para vocês aqui. Tá? Deixa eu mostrar um vídeo de 81, feito pela Globo, a respeito desse problema que estava acontecendo lá naquela época.
Cubatão, em São Paulo, é uma cidade bem diferente daquela de 30 anos atrás, que era considerada a cidade mais poluída do Brasil. E naquela época, justamente por causa da poluição, muita gente estava sendo internada nos hospitais com doenças no sangue. Médicos querem saber quais as doenças que a poluição provoca no sangue. Vila Paris, 12 mil habitantes. Neste pequeno bairro, que fica no meio das maiores indústrias siderúrgicas e químicas de Cubatão, se respira o ar mais sujo do país. Aqui, os médicos já descobriram que a poluição está provocando vários tipos de doenças no sangue. E o que eles querem saber agora é a dimensão exata desse problema. Para isso, os médicos estão colhendo o sangue de 500 moradores do bairro, analisando e vão comparar os resultados com o de uma outra pesquisa idêntica feita em São José do Rio Preto. É uma outra cidade paulista que não tem poluição. A comparação vai mostrar o índice de doenças provocadas pela poluição na Vila Paris. Qual o tipo de problema que a poluição pode trazer para o sangue da pessoa? Olha, a poluição pode trazer vários tipos de problemas, né? Poderiam causar desde uma anemia praticamente simples até um problema assim mais grave, em caso extremo, uma leucemia praticamente, né? A pesquisa deve ficar pronta até o final de agosto. Aí então ela deverá ser apresentada em todo o país em congressos de hematologia e ecologia. Então é isso, pessoal, né? Isso aqui lá de 81, mas esse problema, ele continuou persistente. Puxa, fiz a mesma, a mesma coisa anterior. Ele continuou persistente por muito tempo. Só um segundinho. Então esse problema persistiu aí por muito tempo, e isso aqui é a Serra do Mar nessa época. Vocês devem estar vendo esses veios na Serra do Mar, né? Partes que estão peladas por conta da poluição. Tá? As plantas não estavam resistindo a isso. Então, elas têm esses processos de respiração, de fototranspiração, não é? Então, elas estão fixando o material aí, carbonáceo no solo, etc., mas elas são muito sensíveis à concentração de poluentes na atmosfera. Então, muito do que a gente vê quando vai para a praia, desce lá para Santos, é replantado. Não é vegetação nativa mais. Porque a vegetação nativa já foi suprimida, ela foi removida, em particular por conta da alta concentração de poluentes atmosféricos lá de Cubatão. Então, é uma situação bem complicada mesmo. Tá? Isso que aconteceu lá. E aqui agora, pessoal, um vídeo sobre a cidade... Oi, fica à vontade. Tá. Isso aqui tem a ver, basicamente, com a questão da chuva ácida. Por exemplo, quando chove, né, ela lixivia nesse sentido. Tá? Tem a ver com forma meteorológica mesmo, né, questão de chuvas e coisas nesse sentido. Onde concentra mais, por exemplo, essas questões de chuva. Quem tinha me perguntado? Você me perguntou se essa deposição, né, pode causar problemas. No caso das partículas, não tanto. Mas no caso da chuva ácida, sim. Né? A chuva ácida que tem a ver aí com compostos, muitas emissões desse composto aqui, ó, SO2, que vai formar H2SO4, ácido sulfúrico, sim, estraga superfície de veículos e coisas desse sentido, mas não só, né? Claramente também estragam outras coisas, aí deformam outros processos. Tá bom? E, pessoal, essa aqui é a cidade... Oi. Na camada limite. A chuva ácida, né? Sim. Sim. Então, você emite compostos que têm compostos sulfurados, que têm enxofre. Não é? Especialmente, por exemplo, o diesel. Quando a gente queima diesel, o diesel ele tem muito enxofre. Tá? Inclusive, existem várias políticas públicas, nacionais também, para reduzir a concentração de diesel no combustível. Por exemplo, a gente vê lá, vai abastecer, tem o diesel comum, você vê lá no posto, e tem o diesel S10. O S10 é um diesel mais limpo, só que ele é mais caro. Né? Então, a gente vive com essas dicotomias, né? A coisa que é mais limpa, geralmente é mais cara, enfim... Né? Então, tem essas questões. Mas
o próprio diesel nacional, ele tem essas questões relacionadas a políticas públicas para redução de poluição. Oi? Nesse sentido, aqui no Brasil, não. De forma tão intensificada assim, nós não temos assim como era em Cubatão, né? Mas, até muito mais do que essas questões das indústrias, as queimadas na Amazônia, né? Então, em anos muito poluídos, muito secos, perdão, que foi o ano passado, e esse ano provavelmente vai ser, talvez até um pouco mais, você tem, então, altíssimas concentrações de poluentes atmosféricos. Por exemplo, saiu, esse ano, né, a respeito do ano passado, a cidade mais poluída do Brasil. E aí a gente tem que levar em consideração que nós temos poucas estações de medidas no país, né? Mas das que foram consideradas e com os métodos lá da revista que fez essa lista, né? A cidade mais poluída do Brasil é Chapuri, no Acre. Chapuri, no Acre. E o Acre, ele está localizado no Arco do Desmatamento. O Arco do Desmatamento, onde você tem os maiores processos de desmatamento, claro, e de queimadas também. Tá? Então, a questão do desmatamento e das queimadas, em particular, afetam a saúde de forma extremamente intensa. Tá? Eu vou colocar, então, esse vídeo para vocês verem aqui, talvez depois a gente possa fazer a pausa, né? Que senão fica fora do horário. Mas essa aqui, pessoal, essa aqui é uma foto da cidade mais poluída do mundo, tá? Dá para ver nem o sol direito. Os medidores aqui, eles estouram, eles chegam no limite, tá? Vale muito a pena a gente ver isso aqui. Seria este o cenário que nos espera num futuro próximo? É assim que se vive no país com o pior nível de poluição do ar do mundo. As cidades têm crescido sem controle, sem conter a poluição e os efeitos das mudanças climáticas. Será que esse coquetel tóxico está levando nossa civilização ao limite? It's morning in Ulaanbaatar and people are going to work, getting ready to go to school, and I can smell the pollution. It's so thick, you can even taste it. Percebam que ela está falando e essa fumaça que está saindo da boca dela não é por conta do frio só, é a poluição. I've got a pollution monitor here and it's measuring PM2.5, which is these tiny particles that get deep into your lungs. That's why they're so dangerous. And a minute ago, it was at 999. That's as high as this monitor will go. Safe levels are supposedly anything under 25. So how on earth did it get this bad? Em busca dessa resposta, Stephanie Hegarty, da BBC, foi a esta região plana, árida e calcária da Mongólia, conhecida como steppe. É um lugar onde se vive de forma completamente diferente. Eckenbayer e o irmão são herdeiros de uma família de pastores nômades. Mas, apesar de visivelmente terem muito jeito com animais, é possível que não possam manter a tradição da família. Тэгэхээр энэ жил бүр хэцүүлэх хавар болохоор ахаад мал нь хорогдоод өвс мөс баг болохоор мал нь бүр ахаад өвлөөсөө илүү хорогддгийг хавар болохоор. Тэгээд салхи шуурга ихтэй. Este ano não nevou, ao contrário do ano passado, quando o inverno foi rigoroso. Сэргнүүд болохоор нодлонгийн өвд маш их цас ороод тэгээд цас нь ингээ бүгдөө манаа. A família perdeu todos os cavalos, uns 20, e mais de 30 ovelhas. The reason why life is getting so difficult for herders here on the steppe
is because the weather has been really messed up over the past few years. Verões muito secos e invernos extremamente frios. Os animais ficaram sem ter o que comer durante o verão e não tiveram forças para sobreviver durante o inverno. But this year has been completely different. The summer was really wet, there was a lot of flooding, and the winter has been incredibly dry. This grassland should be completely covered in snow, and the snow actually protects the grass. Right now, these animals are just chewing up everything they can, and people are worried that by the time spring comes, all the grass will be gone. Isso tem acontecido porque o clima está mudando de uma forma estranha e imprevisível, a ponto de ameaçar a permanência de muitas famílias na região. Ерөнхийдөө одоо энэ нэг өдрөл ингээ янз гаж үзэгдэл болонгууд нэг өдрөл энэ мал чинь угаасаа харахын зурдгүй л байх болно. Тэгэхээр чааш таавж явах юу л байхгүй, итгэх юу л байхгүй, баталгаа байхгүй. Мал бол. Ela pensa em procurar trabalho como cozinheira na cidade, assim como milhares de pessoas que estão abandonando o campo todos os anos em busca de emprego. Pesquisadores dizem que a temperatura na Mongólia já subiu 2,2 graus centígrados. Metade da população do país vive na capital Ulaanbaatar e a maioria queima carvão cru. É a forma mais econômica para esquentar as casas quando os termômetros registram 25 graus abaixo de zero. E a fumaça da queima do carvão? Ela está asfixiando a cidade e prejudicando a saúde das pessoas. As crianças são as que mais sofrem. Iredi tem 5 meses e já foi hospitalizada 6 vezes. Ер нь тэгэл ингээл нүрэ ам хамрын даатал модал гэсээр ингээд хөрөх ч юм уу тийм хөр шинж тэмдүүд илгээ. Тэгэл ер нь шууд өчтөө даа яалтад тэмцдэг. So do you think that this is caused by the pollution in your area? Тийм ер нь жирэмсэн болоод нөгөө тээх хугацаанд яг ингээд нөгөө агаарын бохирдлоос болоод утаатай орчинд байсаар аваад ингээд дархлаа мутаж гэх юм уу уушин мушгиндаа ийм юутай бронхиттэй ийм хүүд гарсан гэж бодож байгаа. Todos os dias, médicos atendem centenas de crianças que lutam para respirar. Esta médica não tem dúvidas de que a poluição é a responsável pelos problemas respiratórios. хамгийн нийт нь 260-70 байдаг гэсэн бол энэ жил одоо 300 хүртэл нэмэгдэж байна. Тэгэхээр энэ мэн одоо амьсгалын замын халдварын улмаас эрчиж хэмжүүлж байгаа болон үйлчлж байгаа хүүхдийн та жилээр тусам нэмэгдэж байна гэсэн дүр зураг харагдаж байна л та. It must be difficult when you help a child to get better and then you know that they're going back into the pollution to get sick again. Заавалгүй яг би ч гэсэн өөрөө одоо их хүн одоо надад ч гэсэн өөр хүүхэд байгаа. Өөр хүүхдүүд маань ч гэсэн адилхан өвдөн. Тэгэхээр ингээд бидний зүгээс ингээд одоо ингээд хичнээн ингээд имжлээд ингээд гаргаж байгаа ч гэсэн хүүхдүүд маань ингээд дахин ингээд өвдөж байгаа нь гэж миний сэтгэлийг маш их хэмдэглүүд. O maior medo da médica é que essa situação provoque uma epidemia de câncer de pulmão. A Mongólia tem um plano ambicioso para proibir a queima de carvão cru. Quer obrigar a população a queimar carvão processado, que é mais limpo, mas também é mais caro. Is it on? It's on. So it's dropping, right? Wow, it's going down fast. É surpreendente o pouco que está sendo feito para reduzir a poluição em Ulaanbaatar. Mas uma empresa nova tem trabalhado para fazer filtros de ar mais acessíveis. So if we leave it on for like 20 minutes, then this room will be cleaner. Wow. Not enough people have these, right? Yeah, actually most air purifiers cost a lot. So people can't really afford it, and also education purpose. They don't know how bad it is. Ainda assim, esses purificadores de ar ajudam a resolver apenas uma parte do problema, que é muito maior. É um problema enorme, quase apocalíptico. Os desafios que a Mongólia enfrenta se repetem em todo o mundo.
Se não resolvermos problemas como o tipo de combustível que usamos, a rápida e desorganizada urbanização e as mudanças climáticas, esse tipo de poluição que faz de Ulaanbaatar a cidade mais poluída do mundo pode se transformar numa nova e preocupante realidade em todo o mundo. Bom, pessoal, é essa questão, né? Então, relaciona mudanças climáticas, poluição atmosférica, e eu acho que a gente pode, então, fazer a nossa pausa agora e retomamos, então, para uma segunda parte, aí, discutindo um pouco mais sobre esses processos. Tá bom? Oi. Muitas vezes.